Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Chegou, enfim, o nosso último dia da revisão que nós estamos fazendo aqui. Há 2 semanas eu estou junto com vocês, estudando, para que a gente consiga fazer uma prova excelente, para que vocês se sintam confortáveis. Confirme para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo bem, e para a gente já começar, certo? A gente vai sempre precisar do marca-texto, lápis, borracha e o seu vademecum aqui do seu lado. Tudo bem? Vamos lá, vocês estão cansados? Como que foi a semana? Muita correria? Tem estudado bastante? Eu acredito que sim, né? Mas a gente já vai começar, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer um remember daquilo que nós já falamos. Esse ponto específico nós já falamos, mas eu quero que você se sinta bem seguro em relação a isso. Vamos lá, vamos ver se vai mostrar tudo certinho. Deixa eu olhar aqui para vocês. Estão conseguindo ver tudo certinho? Certo. Vamos lá. Você precisa sempre fazer, você vai começar a fazer a sua prova no domingo. Perfeito, maravilha, nenhuma novidade, mas você precisa começar sabendo que você tem que ter 3 perguntas na sua cabeça de forma muito estratégica. Primeiro quem é seu cliente? Ou seja, para quem que você vai advogar ali naquela peça? O que que esse cliente precisa, né? Para você conseguir resolver e responder ali a peça, tanto também nas questões. E o outro ponto é qual o momento processual que todo aquele caso ali está. É para iniciar uma petição, para fazer uma inicial, está na fase de uma apelação, é um cumprimento de sentença, é uma execução? Isso vocês precisam saber. Então, recapitulando, as 3 perguntas que vocês vão precisar fazer chegando lá na prova, olhando para a sua peça que você vai montar e para as questões quem é seu cliente, o que ele precisa e qual o momento processual. Por que eu coloquei aqui essa minha estruturinha aqui do caminho processual? Porque no juiz de primeiro grau ali, quando a gente inicia qualquer tipo de inicial, vai ser um juiz que vai julgar, tudo bem? Então, como que começa? Começa com a inicial, seja ela qual for, certo? A gente pode ter alguma decisão ali no meio do caminho. Essas decisões no meio do caminho, no processo, elas não vão pôr fim ao processo, né? São miudezas, que se forem decisões que afetam o seu cliente, você pode entrar com recurso de agravo de instrumento, tudo bem? Que é essa parte aqui, ó, agravo de instrumento, certo? Amor, chegou encomenda. Desculpa, pessoal. E depois da inicial vem o quê? Vem a contestação. A contestação, você vai impugnar tudo o que o autor falou. Se caiu a inicial na sua peça, se caiu uma contestação, para você apresentar a contestação, você vai ter que rebater tudo. Temos ali a possibilidade de réplica, só que réplica não vai cair na sua prova, pode ter certeza, porque é uma peça muito, muito curta, mas você precisa saber que a réplica seria ali depois da contestação. E daí lá no fim do processo vem a sentença, que é de fato o que põe fim ao processo. E tem fim no processo, qual que é o caminho? Deixa eu ver aqui se vocês estão comigo, tá dando para entender? Dando para ver? Chegou na sentença, a gente tem uma possibilidade. Se uma das partes ali recorrer, vai ser a apelação, certo? Da sentença cabe apelação. Mas veja o seguinte, se por acaso ninguém recorrer, não tiver apelação, a gente pode começar uma outra fase, por isso que é uma outra seta aqui, ó, essa seta vermelha aqui, diferente dessa seta preta, porque é um outro processo, certo? A gente começa com o cumprimento de sentença, certo? Nós já revimos isso, nós já explicamos de forma bem exaustiva isso aqui. E tem uma outra possibilidade, que inclusive está em outro slide aqui, que é a execução de título
extrajudicial. Título extrajudicial. O que é isso? É um outro tipo de processo onde você tem ali um título, podendo ser um contrato assinado por duas testemunhas, um cheque, uma promissória, o que vai estar lá no rol do título executivo extrajudicial, que é o 784, se eu não me engano. Você vai ver se um daqueles, o papel que está falando ali na sua peça, na estrutura, no caso prático, é um título executivo. Se for, você vai entrar com uma inicial, é claro, a depender do caso. Você tem que ler ali o caso prático. Tudo bem? Conseguiram? Não, sem problema, Nilva. Conseguiram entender isso daqui? Você precisa saber quem é o seu cliente, qual é o momento processual, ou seja, que fase que tá? Tá no agravo, tá na contestação, tá na sentença, alguém apelou, teve recurso, é um cumprimento de sentença, é uma execução, que é um outro tipo de processo, e isso vocês precisam saber. Precisam estar firmes para ir para a prova. Certo? Alguma dúvida até aqui? Se não tiver dúvida, aqui a gente vai passar para o nosso, isso já é, obviamente, o conteúdo dessa aula, dessa revisão, mas a gente vai fazer uma revisão diferente hoje. Ontem eu peguei vocês no pulo, hoje também no pulo. Já prepare aí, por favor, o seu caderno, a sua folha sulfite, sua caneta Bic, que você vai levar amanhã, aliás, domingo, para a prova, e o seu vademecum, que a gente vai fazer uma coisa aqui, que é o que vocês vão encontrar, muito provavelmente ali, questões parecidas, espero eu, certo? Opa, não é o primeiro dia, é o último dia. Vamos lá, gente? Cadê? Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Estão, desculpa pela demorinha aqui. Aqui é o nosso último dia. Vamos lá, então? Vocês estão comigo? Todo mundo comigo? Ok, para facilitar, eu vou ler aqui para vocês e vocês vão acompanhando aí. Eu quero que vocês olhem para a tela e vão analisando comigo. A gente já combinou que sempre que tiver questão, a gente vai começar. Essa é uma estratégia, uma técnica que você pode fazer dessa forma, ou se você quiser primeiro ler o caso, você vai primeiro ler o caso lá na prova, certo? Como eu falei para vocês que a gente vai primeiro ler as questões, eu vou fazer isso. Maria praticou ato ilícito ao empurrar Joana, quebrando o vidro e danificando os itens da vitrine? Não sei. O que eu sei é que eu tenho que ver se o ato da Maria foi ilícito. Beleza, já sei mais ou menos do que se trata. A outra questão é, Maria, uma vez demandada em juízo, o que isso significa? Uma vez que ela foi chamada ali, teve um processo e ela está no meio, pelo dono da loja para ser indenizado pelos danos sofridos, poderá, ou seja, Maria poderá provocar intervenção de terceiros? Poxa, já sei que é uma questão ali ligada à intervenção de terceiros. Já me situei, daí eu começo a ler a questão, que é a seguinte: Joaquim conduzia seu automóvel por avenida movimentada do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, em velocidade acima da permitida, após consumir elevada dose de bebida alcoólica, certo? Estava chapadão e pisou fundo ali no carro. Ao tentar desviar de outro veículo, Joaquim perdeu o controle e subiu na calçada, vindo a colidir contra um poste, um acidente ali. Maria, veja que a gente vai perguntar quem que é a nossa cliente, o que ela precisa e qual é o momento processual. Maria andava pela calçada, viu o momento em que Joaquim perdeu o controle do seu automóvel. E veja que eu deixei até destacado aqui para vocês conseguirem entender e visualizar de forma mais fácil. E para salvar Joana, que estava ao seu lado, empurrou-a, vindo ambas a cair em cima da vidraça de uma loja. Na queda, quebraram o vidro e danificaram alguns itens que estavam em exibição na vitrine, ou seja, aconteceu ali alguns danos, certo? Mas sobre esse caso,
a gente vai responder essas questões, ok? Boa tarde, boa tarde. Nós vamos responder isso. Por quê? Porque assim como ontem eu peguei vocês de surpresa, que a gente fez uma peça ali na 1 hora que a gente tem de estudo, eu quero que você, nesse tempo aqui comigo, veja como são as questões e veja como responder, certo? Para, se cair alguma coisa parecido com isso, você saiba aonde chegar, e especialmente para você ter contato com questões, porque na maioria das vezes os alunos negligenciam os estudos das questões, focando apenas na peça, mas eles se esquecem de que a prova é a peça e as questões. A peça vale 5, as questões também vale 5. Se você tirar 5 redondo, maravilhoso, perfeito, impecável, na peça, e você não tirar pelo menos 1 ponto nas questões, você anulou a sua prova. Por quê? Porque você não chegou na pontuação necessária, que são 6, certo? É muito importante isso. Vamos responder, então? O que vocês responderiam aí? Calma, a gente não vai tomar muito tempo, porque eu quero que seja focado, ok? Entenderam a questão? Deixa eu deixar um pouquinho mais baixo aqui para vocês lerem. Deixa eu ver se dá certo assim, se vocês estão vendo. Vamos responder, então? Maíra, quero saber como que responde. Vamos para lá, para a parte prática. Deixe o seu caderno, papel, caneta aí junto. Pegue o seu vadimeco, que a gente vai responder aqui. Vou ter que deixar um pouco menor, né, gente, para vocês lerem a pergunta. Aí, assim dá certo. Vamos responder a letra A? Maria praticou ato ilícito? O que vocês acham? A atitude dela ante a situação foi errado? Foi um ato ilícito? Sim ou não? Não, né, pessoal? Não foi. Por quê? Porque ela estava ali salvando uma vida e do contexto a gente sabe que não, e pela própria nossa vida cotidiana, se acontecer isso com a gente não deveria ser culpado por ter salvado alguém, ok? Vamos então para a resposta? A letra A? A letra A vai ficar assim, ó. Vamos ver se cabe aqui. Não vai dar, vou ter que mostrar toda a resposta para vocês. Mas não tem problema. Maria não cometeu ato ilícito ao empurrar Joana, eis que agiu em estado de necessidade, conforme o artigo 180, inciso 2 do Código Civil. Agora, eu quero que vocês peguem o vadimécum de vocês, abram lá na parte do Código Civil, no índice sistemático. Aliás, índice sistemático não, vamos direto no 188. 188 do Código Civil. Tá todo mundo comigo? 188 do Código Civil. Opa, aqui. Por quê? Porque aqui, ó, na pergunta, a pergunta já está falando aonde você tem que procurar. Maria praticou ato ilícito? Então, essa é a palavra-chave da questão. Poxa, não sei aonde está ato ilícito. Você vai lá no índice alfabético do seu vadimécum e você vai procurar ato ilícito. Mas, se você já está estudando há muito, muito tempo, é para você já se ligar que tem os artigos específicos, certo? Chegaram no vadimécum, artigo 188. Opa, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Artigo 188, eu quero que vocês vejam que logo acima, no 186, é o capítulo que fala dos atos ilícitos. E veja no 188 o que está escrito. Não cometem atos ilícitos, e no nosso gabarito é o inciso 2. Ou seja, a deterioração ou a destruição de coisa alheia, que era a vidraça ali da loja, ou lesão a outra pessoa a fim de remover perigo iminente. Ou seja, o perigo iminente era a vida da Joana. Maria jogou ela para salvar a vida dela e, consequentemente, teve ali quebrou a vidraça. Certo? Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender, pessoal?
Ótimo. Agora a gente vai responder a questão 2. Conseguiram chegar lá no Vademecum, viram que é sobre atos ilícitos? Caiu atos ilícitos, você sabe onde encontra. A outra pergunta era se Maria podia usar da intervenção de terceiros. A gente sabe, e eu já falei para vocês, que normalmente letra A é Código Civil e normalmente letra B é Código de Processo Civil. Também a gente já sabe que intervenção de terceiros é uma parte especial ali do Código de Processo Civil e a gente vai ver aqui a resposta que é: sim, Maria poderá denunciar a Lide em face de Joaquim, ou seja, a Maria que empurrou a Joana pode usar a denunciação à Lide com amparo no artigo 125, inciso 2º, lá do CPC. Vamos lá no CPC, artigo 125? 125 do CPC, para vocês verem que ali fala de intervenção de terceiros. 125 CPC. Eu tô com uns post-its aqui no meu, mas era por conta da aula que a gente teve ontem. O seu Vademecum não pode ter post-it. Se tiver, você arranca. Você não vai colocar post-it no seu Vademecum, tudo bem? Chegaram lá? 125? Eu ainda não cheguei, gente. Paciência um pouquinho comigo. 125 do Código de Processo Civil fala o quê? Deixa eu olhar aqui para vocês. Fala o seguinte, da denunciação da Lide, que é o que está ali logo acima do 125. E o gabarito dessa questão é o inciso 2, 125.2 do CPC. Ou seja, é admissível a denunciação da Lide promovida por qualquer uma das partes, então você já sabe que tanto o autor quanto o réu podem usar do instituto da denunciação à Lide, mas neste caso específico a gente vai usar o inciso 2º, que é aquele que tiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva, que era o caso ali. O Joaquim, ele entrou com uma ação, só que a Maria vai usar da denunciação à Lide, pois tem direito de regresso em face do Joaquim, conforme o artigo 930 do Código Civil. Vamos lá no 930 para vocês entenderem? Essa aula a gente vai ficar indo e voltando no VAD, tá? Tudo bem, Lu? Boa tarde. 930 vai falar ali sobre indenização. Opa, cadê? 930. Chegaram 930. 930 do Código Civil, eu vou entender que vocês estão aí mexendo, tá? E daí, por isso, vocês não conseguem falar tanto comigo aqui no chat, mas, à medida do possível, conversem aqui comigo também, tá? 930 do Código Civil, ele está amarrado, ele está juntinho ali no capítulo da responsabilidade civil. O 930 diz o segundo: no inciso 2º do artigo 188 deste código aqui mesmo, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, ou seja, toda aquela situação aconteceu porque o moço estava bêbado, embriagado, ele sentou o pé no acelerador e foi ele o culpado de tudo, certo? Por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ou lesado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Maravilha. Conseguiram entender? Deixa eu voltar aqui para mim. Conseguiram entender um pouquinho sobre a dinâmica das questões, que não é difícil você conseguir ver qual é o que você precisa observar e aonde que você precisa ir? É isso que eu quero que vocês sintam, certo? Vamos para a próxima questão, então? Beleza, Reginaldo? Beleza, Dantes? Ótimo. Vamos para a próxima questão? Sempre fique com o seu Vademecum na mão, tá? Antes de ir para a próxima questão, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo o que eu falei para vocês, a forma que eu falei para vocês destacarem no Vademecum de vocês, sublinharem no Vademecum de vocês, fazer alguma remissão a lápis no Vademecum de vocês,
tudo o que eu falei em todas as aulas aqui é válido, não tem problema nenhum, vocês não terão problemas por conta disso, certo? Tudo que eu falei para você é o que pode ser feito. Você não será prejudicado com isso. Mas se no seu vadimeco tiver post-it, igual eu falei, mostrei aqui, já rasguei, tira. Se tiver alguma coisa esquisita no seu vadimeco, papel, qualquer coisa, não é para ter nada, certo, gente? Eu quero que vocês vão com o vadimeco realmente dentro da lei, daquilo que pode. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é o seguinte. A próxima questão é essa daqui, ó. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Primeiro, as duas questões para a gente saber ali do que se trata. Sobre a hipótese narrada, responda. Então, eu não sei quem que seria ali o meu cliente, mas eu tenho que saber o que eu quero. O pedido de perdas e danos em face de inocência merece prosperar? O que significa isso, merece prosperar? Tá certo pedir perdas e danos? É isso. Ok, então, perdas e danos eu já sei que é o ponto-chave ali da minha questão. E a questão B, que normalmente, geralmente, a gente vai procurar no CPC, fala o seguinte: se Matias for condenado, então vamos ver o que Matias fez. As duas máquinas agrícolas de sua propriedade poderão ser penhoradas? Então eu vou ter que ver do que se trata essas máquinas aí em relação ao Matias, certo? Tranquilo, agora eu vou ler. O gado Nelore, criado por Dante, vem sofrendo de doença desconhecida. Ótimo. Inocêncio, produtor rural, comprometeu-se a ajudá-lo, conseguindo que o melhor veterinário da região e também produtor rural, Matias, concordasse com uma visita. Aí ele falou: olha, eu conheço um cara aí, ele é muito bom, ele vai vir aqui e eu acredito que ele vai resolver. E, inclusive, ó, só para você saber, ele é produtor rural, além de ser veterinário. Ele conseguiu que esse Matias concordasse em visitar o rebanho de Dante em, no máximo, 3 dias, certo? Em virtude da urgência da situação. Explicou que, preciso do veterinário porque a situação aqui tá crítica, vem aqui. Matias aceitou o compromisso, veja que eu coloquei com outra cor. Matias aceitou o compromisso, mas não compareceu em razão dos seus próprios compromissos em sua fazenda, especialmente por causa do recebimento de 2 novas máquinas agrícolas, certo? Na mesma semana, na semana seguinte, Matias, ou seja, ao invés de ter sido aqueles 3 dias, passou uma semana. Matias foi até a fazenda de Duarte e constatou a morte de toda a criação. Duarte, diante disso, acionou Inocêncio e Matias, pleiteando indenização pelos danos sofridos. Conseguimos entender a situação? Certo? Ótimo. Tela escura. Fica com tela escura, né? Ainda tá? Ainda tá? Será? Ainda tá? Oh, meu Deus. Voltou agora só? Sabe o que acontece? Gente, eu não posso, eu tenho que corrigir isso, talvez seja uma coisa que eu tô fazendo errado aqui, eu tenho que desculpa, pessoal. Mas quando eu coloco a tela para mim grande e depois eu volto no compartilhamento de tela, dá essa tela preta. Desculpa, vamos lá então de novo? Conseguiram ouvir? A situação era o seguinte: o Duarte tinha um gado que estava doente. Daí um conhecido dele, tá? Eu não vou mais mudar para não ficar a tela preta, tá, pessoal? Desculpa aí. Eu vou ler então de novo, tá? Se vocês estavam ouvindo, então eu só vou ler corrido para vocês verem. O gado Nelore, criado por Duarte, vem sofrendo de doença desconhecida. Inocêncio, produtor rural, comprometeu-se a ajudá-lo. Um amigo ali qualquer dele comprometeu, falando de um veterinário que era excelente e também era produtor rural,
para que esse produtor viesse no máximo em 3 dias, em virtude da urgência ali que o gado estava doente. Matias, que é o veterinário e, consequentemente, um produtor rural também, aceitou um compromisso, mas não compareceu em razão de seus próprios compromissos em sua fazenda, especialmente por causa do recebimento de 2 novas máquinas agrícolas. Na semana seguinte, o Matias, o veterinário, conseguiu, de fato, ir lá ver o gado do Duarte, mas constatou a morte de toda a criação do Duarte. Duarte, diante disso, acionou ali tanto o Inocêncio quanto o Matias pedindo ali indenização por perdas e danos. Novamente, pessoal, desculpa, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. O pedido de perdas e danos, a gente sabe, perdas e danos, onde a gente vai procurar no Código Civil? Perdas e danos, porque é exatamente esse ponto da questão que ele tá falando ali, certo? Ok, obrigada, gente, desculpa aí. Olha, deu até um suador aqui, de raiva. Vamos lá ver a resposta para a gente marcar no nosso VAD? Então, vocês vão pegar o seu vadimeco no Código Civil e vão no artigo 440, Código Civil na mão, artigo 440, e a gente vai encontrar a nossa resposta, 440. Vamos lá? O que aconteceu ali? Um conhecido dele fez uma promessa, só que ele fez uma promessa que envolvia um terceiro. O Duarte é o dono do gado, que está com problema. Ele tinha um amigo que conhecia um terceiro. Daí esse amigo aqui fez uma promessa de um terceiro, que o terceiro não estava nem envolvido no meio. Certo? Como que é a resposta? Pode ter perdas e danos? A resposta é não. Trata-se de promessa de fato de terceiro. Vocês estão com o Vadimecum, peraí, volta na pergunta, vamos lá. Vocês estão com o Vadimecum aberto no artigo 444 do Código Civil? A gente vai ler exatamente o que está, 444 é ótimo, né? 440. Sobe no artigo 439. Bem em cima do artigo 439, não está escrito da promessa de fato de terceiro? É aqui, é nesse ponto exato que a FGV queria que a gente respondesse. Vamos marcar, então, pega aí o seu marca-texto, a cor que você quiser, vamos marcar esse artigo 440? Porque fala o seguinte, nenhuma obrigação haverá para quem se compromete por outra pessoa, que é por outrem. Se este, depois de ter obrigado, faltar a prestação. É exatamente isso. Vamos ver a resposta aqui? A resposta é não. Trata-se... Opa, peraí, deixa eu deixar aqui. Trata-se de promessa de fato de terceiro. Inocêncio se comprometeu a conseguir que Matias, o melhor veterinário da região e produtor rural, visitasse a criação do gado Nelord Duarte, que padecia de doença desconhecida, certo? Matias, que é o veterinário, aceitou o compromisso, mas não compareceu, o que resultou na morte de toda a criação. O pedido de perdas e danos, que é o ponto principal da questão A, da pergunta A, de perdas e danos em face de Inocêncio, não merece prosperar, pois Matias se obrigou, exonerando Inocêncio de acordo com o artigo 440, certo? Então, o que está falando nessa explicação? Que o Inocêncio, ele não teve mais culpa. Por quê? O Matias, ele acabou indo lá, mas agora o Inocêncio não tem mais nada a ver com essa situação. Conseguiram entender? Você pode achar no código alfabético? Pode. O que você precisa saber é o seguinte,
você precisa encontrar perdas e danos. Perdas e danos no Código Civil começa desde o artigo 400, que é o capítulo 3, vai lá, capítulo 3, perdas e danos, no 402. Vai lá, Dantes, vai no artigo 402 do CC, do Código Civil. Em cima do artigo 402 vai estar escrito assim, capítulo 3 das perdas e danos. Daí, eu não sei do que se trata, mas ele me falou ali perdas e danos. Então, perdas e danos começa, que é um capítulo enorme, começa do 402, indo até o capítulo, até o artigo 408. Então, a sua resposta vai estar entre o 402 e 480. Você vai ter que passar seu dedo e ler ali até você encontrar a resposta, certo? Porque se você não se lembra que isso é uma promessa de fato de terceiro, que é muito específico ali, mas você tem o principal, que é perdas e danos. Então perdas e danos tá mostrando aqui que é do 402 ao 470. Pronto, a minha resposta tá aqui no meio, eu só preciso ter a paciência, a calma de ir lendo, vendo, até encontrar uma situação que se adeque com o caso, certo? Ok, vamos para a próxima pergunta. A resposta da pergunta aqui é: se Matias for condenado, as duas máquinas agrícolas de sua propriedade poderão ser penhoradas? Daí a gente já está falando aqui de se for condenado. Condenado é uma coisa específica do processo. Então a gente vai pesquisar e vai ter a resposta lá no CPC. Vamos lá então, pessoal? Vai ser aqui. Não. Não pode ser penhorada. Por quê? As máquinas agrícolas de Matias são consideradas necessárias ao exercício da profissão e, por isso, são consideradas impenhoráveis, conforme o artigo 833, mas você também pode colocar com base no artigo 833.3 do Código de Processo Civil. Vamos lá no 833 do CPC? 8, que vai falar sobre penhora. 833. Chegaram no 833? Opa, deixa eu ver vocês. Chegaram no 833? Espera aí, pessoal. Chegaram lá? Ótimo. Reginaldo, veja que o artigo 833 está falando assim, o caput dele, gente, se ficar muito barulho do meu ventilador, vocês me falam, tá? Se atrapalhar vocês. Daí eu desligo. Porque tá muito, muito quente. No artigo 833 fala, são impenhoráveis. Mas veja que o artigo 833, ele tá ligado ao título ali, ó, ao capítulo, a seção 3, que fala da penhora, vá no 831 do próprio CPC. Em cima, não está falando de tudo que vai tratar ali, que é da penhora, do depósito e da avaliação, certo? Então, falou de penhora no Código de Processo Civil, você vai pesquisar ali no seu índice sistemático, ou então naquele dicionário, que é o índice alfabético do CPC, a palavra penhora, e daí você vai ver todos os artigos que fala de penhora e você vai encontrar um artigo que fale relacionado com o caso, ok? No artigo 833, no parágrafo 3º, fala o seguinte, pode ver que o artigo 833 é gigante, mas ele fala exatamente com as palavras. Vamos ler lá, ó. Chegaram lá? Diz o seguinte, inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 4º do caput os equipamentos
os elementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados à garantia de negócio, que não é o caso aqui dessa questão. Essa questão, ela pegou uma partezinha específica ali deste artigo, porque ele falou, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ele falou máquinas agrícolas, ó. Ele usou exatamente o que está dentro do artigo ali específico para você não ter dúvida qual artigo encontrar. Tudo bem? Conseguiram entender, pessoal? Tá dando para entender? Vamos para a próxima? Deixa eu ver aqui. Opa! Deu para entender, né? Próxima questão. A gente está acabando, tá, pessoal? Tá dando para conseguir? Só uma dúvida. Pode falar, por favor. Pode dizer, Reginaldo. Daí a gente já passa para outra questão. Eu quero que vocês consigam encontrar as coisas mais fácil. Lá no dia, sempre vai ter uma palavra igual? Na maioria das vezes, sim. Sempre. Assim, ó, falar sempre é a mesma coisa que eu disser para você que 100% das vezes vai acontecer. E não é em 100% das vezes, mas na grande maioria, eles usam, por exemplo, perdas e danos é muito abrangente. Como eu falei ali para o Dantes, tá desde o artigo 402 até o 480, mas fala especificamente de perdas e danos. Então, eu sei que vai estar ali e eu vou ter que ter a paciência de ter entendido o caso prático para, ao ler os artigos, isso aqui está relacionado, entendeu? Mas, muitas e muitas vezes, o próprio caso prático traz palavras específicas que tem ali no Vademecum. Por quê? Para justamente a própria FGV não ter nenhum tipo de problema em relação ao gabarito. Porque a gente sabe que, de uma forma muito geral, tem várias formas de resolver várias situações. Só que na prova não é uma prova aberta. É uma prova que vai ter um gabarito específico. Então, se tem um gabarito específico, eles vão formular de forma que você consiga, na maioria das vezes, enxergar essa palavra ali, pensar pelo menos a ideia principal para vocês conseguirem procurar. Então, aqui teve a palavra específica. Não vai ser 100% das vezes, mas você precisa saber que aquele caso, por exemplo, é de responsabilidade civil, que aquele caso, por exemplo, está falando ali de incompetência do foro, entendeu? Para você ir ali e se localizar. Beleza? Vamos para a próxima questão, pessoal? É a nossa penúltima, tá? Para a gente já ir se encaminhando para o fim. E, pessoal, vocês que estiveram aqui comigo, eu quero muito agradecer vocês, a tudo que vocês fizeram, né? Estando aqui, estudando, ao pessoal que depois estuda, que não consegue estar ao vivo, mas assiste as lives depois, muito obrigada. Eu desejo que todos vocês, de coração, consigam essa aprovação neste exame, mas eu também quero deixar aqui que, além de advogada, obviamente, eu sou professora e eu tenho cursos de mentoria. Se por acaso vocês precisarem, essas aulas aqui já foi uma maneira de vocês conhecerem e de verem como que eu ensino, e se fizer sentido para vocês, e é óbvio, caso vocês precisem, que eu espero que vocês não precisem disso, mas eu estou à disposição e eu vou deixar também os links nessa live aqui, certo? Mas esse não é o ponto é a gente estudar para passar. Vamos lá? Essa questão fala o seguinte, nós vamos ler as questões A e B. Vamos lá? Assiste razão à pretensão de Vanessa? Então, o que está falando? Olhe o que a Vanessa está querendo e veja se o que ela quer pode ser feito. É isso, ok? E a letra B é, supondo que no inventário judicial, Vanessa foi nomeada inventariante, deixando de incluir
o terreno na relação de bens apresentada em primeiras declarações, o que pode ser feito por Camila. Meu Deus, calma, que pergunta louca. Mas aí você já vê que tem uma palavra inventariante, você sabe que é alguma coisa relacionada a inventário. Então, você não está perdido no mundo, você sabe mais ou menos do que se trata. Vamos ler, então, a questão? A questão diz o seguinte: Vanessa e Camila são filhas maiores e capazes de José, falecido há cerca de um mês. Após o falecimento do pai, as irmãs entraram em litígio, começaram a brigar, pois Camila descobriu que, em vida, José, que é o pai delas, doou um terreno para Vanessa constituir sua casa. O pai doou um terreno para uma das filhas. Porém, esta, ou seja, Vanessa, entende que o terreno não deve integrar o inventário do pai. Veja que eu coloquei tudo isso em rosa para destacar o seu olhar. E aí continua, já que compõe apenas parte disponível do patrimônio, apesar de não constatar tal informação no contrato de doação lavrado em instrumento público. Aqui, de uma forma geral, está falando qual que é o tema principal? Direito sucessório. Não é direito de família. Direito de família é quando está todo mundo vivo, casando, tendo filho, se divorciando, brigando por pensão, está todo mundo vivo. Quando tem alguém que morreu, já não é direito de família. Pode ser, é claro, que a gente vai precisar analisar ali, no máximo, qual foi o regime de bens ali daquele falecido. Mas se uma pessoa morreu, a gente está falando de direito sucessório. Você vai pesquisar dentro do direito sucessório. Tudo bem? Tudo certo? Vamos responder, então, isso sobre o que a Vanessa está falando? Vou descer aqui a minha página para a gente fazer a nossa resposta, que é não. Vamos voltar na questão, ó. Assiste razão à pretensão de Vanessa? O que a Vanessa quer é possível? Dá certo? Não. Por quê? Opa, deixa eu deixar aqui, ver vocês. Não, pois como o doador não determinou expressamente que a doação saísse da parte disponível. O que é a parte disponível, pessoal? Quando você tem um patrimônio, ali vamos supor 100 mil reais, e você tem filhos, uma parte você vai ser necessariamente para os seus filhos, tá? Vamos colocar ali metade. 50 mil vai ser herança para os seus filhos. A outra parte, que é sua, você pode fazer o que você bem quiser, tudo bem? Só para a gente lembrar um pouquinho ali de direito sucessório. Voltando. Não, pois como o doador não determinou expressamente que a doação saísse da parte disponível, ou seja, daquela que ele poderia doar, na forma do artigo 205 do CC, que é o Código Civil, Vanessa é obrigada, para igualar as legítimas, a conferir o valor da doação que dele em vida recebeu, sob pena de sonegação. Por que aqui, ó? Veja só, como que ele chama? O pai aqui, não lembro o nome do moço. Ele tinha 2 filhas, certo? O que ele for deixar, a parte que ele tem mesmo que dispor ali, que vamos colocar que é o 50%, tem R$1 milhão. 50% vai ser das minhas filhas, certo? Daí vai ser dividido ali por 2. Tudo bem? Todo mundo junto? Os outros R$500 mil eu posso fazer o que eu quiser. Neste caso aqui, o pai pegou da parte um terreno, só que não ficou claro da onde que ele tirou isso. E quando houver ali a herança, a divisão da herança, a Camila, aliás, a Vanessa ali, deixa eu só ver, a Vanessa, né, ela vai ser, uma das filhas vai ficar com mais herança do que a outra, por conta dessa doação que o pai fez, certo? Deu para entender, pessoal?
senão eu volto aqui e falo para vocês. Vocês têm que ver o seguinte, quando você vai deixar a herança, uma parte, a legítima, ela não pode ser mexida. Ela tem que ir ali para os descendentes, ou cônjuge, ou ascendente. Nesse caso aqui, eram as filhas, certo? Só que houve uma doação que, na hora que for colocar na balança, essa doação do terreno, quando for colocar na balança, uma das filhas vai ficar com patrimônio a mais, e isso não pode. É isso que trata esse artigo. Vamos ler o artigo 2002, lá no Código de Processos, no Código Civil, e eu quero falar aqui para vocês que, geralmente, na maioria das vezes, direito sucessório é um tema que cai muito pouco na prova, tá? Não é uma coisa que, tipo, nossa, cai em todas as provas, meu Deus do céu. Cai, mas de forma bem esporádica, tipo um exame, depois passa 3, 4, sem cair, certo? Mas para vocês terem aqui algum contato com o direito sucessório, ok? Abriram lá no artigo 2002? Vamos lá? Vou ler aqui para vocês. Os descendentes, artigo 2002 do Código Civil, diz o seguinte: os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados a igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receber. É o que eu falei, precisa estar igual. Se eu tenho 2 filhas, elas não podem uma ficar com patrimônio a mais só porque eu dispus ali da parte que eu podia. Elas precisam ficar iguaizinhas, certo? Porque se são filhas, vamos ali dividir entre 2 pessoas, certo? É isso que trata esse artigo. E aí, não, essa não é uma questão tão simplesinha, tá, pessoal? E eu quero que vocês saibam que pode acontecer na prova de vocês, vão ter 4 questões. Pode acontecer de uma, vocês verem que é um pouco mais difícil, tá? Mas não fique com medo, é possível de responder também sabendo ali do que se trata. A questão número é ótimo, né? A questão B fala o seguinte: supondo que no inventário judicial, então a gente já sabe que é inventário judicial. Se é inventário judicial, a gente não vai procurar no Código Civil, porque se está falando judicial, eu vou usar o CPC. Vanessa foi nomeada inventariante, numa hipótese aqui, deixando de incluir o terreno na relação. O que pode ser feito por Camila? Vamos lá ver? Opa! Deixa eu ver vocês, diante da ausência de informação quanto ao bem doado, Camila poderá requerer a remoção da inventariante na forma do artigo 622, inciso 6º, lá do CPC. Vamos lá? Vamos lá no CPC 622, que vocês vão verem que é aquele procedimento que eu falo que tem uma roupinha própria. Os procedimentos especiais ali. 622. Chegaram? Vou ler aqui para vocês. O caput diz o seguinte: o inventariante será removido de ofício ou a requerimento. Daí ele vem ali com as possibilidades. O X da questão aqui é o inciso 6º, que diz o seguinte: se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Espólio é o patrimônio da pessoa que faleceu, que ainda não está, que não foi devidamente inventariado, tá? É isso. Tudo bem? Conseguiram entender? É isso do que se trata. A Camila, ela falou assim, ó, eu recebi aqui do meu pai, eu não vou falar para ninguém, e daí na hora de ter a partilha, eu vou ficar com patrimônio a mais. É isso. Essa é a questão toda, certo? Muitas dúvidas? Essa questão aí foi ruim? Foi desconfortável? Vamos para a última, gente? Para a última. Vamos lá?
Deixa eu olhar vocês aqui. Ok. Essa é muito tranquila e gostosa. Se cair qualquer coisa nesse sentido, eu quero que vocês gabaritem, porque vocês têm total possibilidade de acertar essas questões, porque é muito próximo do que a gente vive, certo? Vamos lá? Então, tá falando o seguinte: pode haver, a gente sempre vai começar pelas perguntas. Pode haver proibição da utilização da imagem da atriz? Justifique. Ok. Daí, B, para requerer imediata cessação da divulgação da imagem antes da eventual sentença de mérito, qual instrumento processual é cabível? Calma, vamos ver então o que está acontecendo aqui nesse caso? Tenho certeza que vocês também já devem saber o que a gente pode fazer. Vamos lá. Yara, atriz famosa por interpretar papéis de protagonista em diversas novelas, descobre que seu nome e sua imagem vêm sendo utilizados indevidamente sem sua autorização por uma clínica de estética em publicidade anunciando seus serviços. Ok. Na publicidade em questão, constava a foto da atriz com uma frase, entre aspas, dizendo que essa atriz, só realizava procedimentos estéticos naquela clínica, por considerá-la a melhor do ramo. Ocorre, veja bem que eu destaquei aqui, ocorre que a atriz sequer conhecia a referida clínica e não havia autorizado a utilização de sua imagem. Com receio de perder nova oportunidade de trabalho, já em fase de negociação de exclusividade com alguma empresa ali e tal, a atriz, que é a Yara, procura você como advogado, buscando o quê, ó? Buscando a proibição de sua imagem pela clínica. Vamos lá? Vamos lá, o que a gente faz, então? A gente sabe que é imagem. Imagem, a primeira questão está falando se a gente pode proibir ou não o uso da imagem. A gente pode ou não, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar a palavra imagem lá no começo do Código Civil, que vai estar lá no artigo 50, eu não me lembro exatamente. Vamos ver a 20. Vamos ver a resposta? Sim, na hipótese, a atriz poderá requerer que a clínica de estética seja proibida de utilizar a sua imagem sem a sua autorização para fins comerciais, ou seja, a clínica não tem autorização de usar para fins comerciais a imagem dessa atriz, nos termos do artigo 20 do Código Civil. Vamos abrir lá? É bem no comecinho do código. Imagem, direito de imagem. Cadê? Vou ler aqui para vocês. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração de justiça ou à manutenção de ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão à palavra ou a publicação, a exposição ou, aqui é o ponto-chave, ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidos, que é o que ele estava perguntando. Pode ser proibido a utilização da imagem dessa atriz? Poderão ser proibidas a seu requerimento, ou seja, a atriz, a Yara, vai ter que pedir, vai ter que fazer um requerimento e sem prejuízo da indenização, que significa, ela vai pedir para que eles removam, mas também ela pode pedir indenização, certo? Que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, porque ela não conhece essa clínica, é uma clínica que ela não sabe se faz procedimento correto, e principalmente porque ela não autorizou, certo? Ou se destinarem a fins comerciais. Então, aqui, usou a imagem dela, era para fim comercial, ela não autorizou, certo? Ela pode pedir um requerimento para tirar isso e ainda pedir indenização. Certo, pessoal? Certo? Todo mundo ainda aqui comigo? Entenderam?
Quando se tratar de imagem, inclusive essa questão que caiu no exame 41 eles reformularam a questão, só que muitos exames atrás eles usaram um jogador de futebol com álbum de figurinha e estava usando a imagem do jogador de futebol no álbum de figurinha. É a mesma temática, só usou aqui uma atriz, lá era um jogador de futebol, era álbum de figurinhas aqui é uma divulgação de clínica de estética, mas é a mesma coisa. Então, falou de imagem, você sabe que imagem está ali no comecinho do Código Civil, certo? E esse artigo, ele trata ali, ele consegue encaixar perfeitamente no caso, certo? E aí, ele pergunta, o que a gente pode, na pergunta B, o que a gente pode fazer para parar imediatamente? Ou seja, eu nem entrei com um processo, eu só vi que o negócio vai me dar problema e que eu não autorizei e tudo mais. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tutela ali de urgência, que a gente estudou, inclusive, se eu não me engano, foi essa semana, as tutelas ali de urgência, porque ela precisa imediatamente, ela precisa que aconteça agora. Vamos ver a resposta? A imediata cessação, que é parar a divulgação, cessação da divulgação da imagem poderá ser requerida por meio de tutela de urgência antecipada, ou seja, antes, lembra o portãozinho? Antes de acontecer o processo, eu já posso pedir uma tutela ali antecipada, em caráter, aqui o examinador aceitou tanto antecedente quanto incidental, nos termos do artigo 294. Vamos lá no 294 do Código de Processo Civil, que tutela, gente, é aquela coisa, eu falei para vocês, 99,99999% de chance que tenha tutela na sua prova, então você precisa saber onde está. Vai lá, o pai de todos é o 300, mas o 294 é as disposições gerais e a gente vai conseguir responder essa questão usando, inclusive, a disposição geral. Chegaram lá? 294 diz o seguinte: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Só que o gabarito é o parágrafo único do 294, que diz o seguinte: a tutela provisória de urgência, cautelar ou incidental pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Ele está basicamente falando assim, ó, por conta dessa situação, não teve processo, a gente pode aceitar tanto uma quanto a outra. Eu quero falar para vocês que normalmente, geralmente, o que mais cai é o artigo 300, mas se cair alguma coisa de tutela, de urgência, você vai ler todos os artigos, que é desde o 294 até o 311. Obviamente, se você vê ali que é uma tutela de urgência, se você tem certeza que é uma tutela de evidência, daí você vai fundamentar com o artigo 311, que trata ali da tutela de evidência. E lembre sempre, a tutela de urgência, ela se subdivide. Lembra? Subdivide em requerida em caráter antecedente e a cautelar requerida em caráter antecedente. Certo, pessoal? Finalizamos aqui a nossa revisão. Vocês anotaram? Deixa eu falar aqui com vocês. Como que foi? Como que foi? Pesado? Se eu colocasse tutela de urgência antecipada, antecedente, sem mencionar incidental, perderia ponto? Provavelmente não, porque neste caso específico, a banca considerou tanto uma quanto outra. E como a fundamentação é no artigo, no gabarito lá, é o artigo 294, parágrafo único, no próprio parágrafo único já fala que pode ser tanto uma quanto a outra. Certo?
Certo, pessoal? Então, amanhã vai ser a nossa revisão de véspera. Maíra, você vai fazer uma revisão de véspera que vai durar 7 horas, 8 horas, 5 horas? Não, vocês viram aqui que o que eu gosto é de ser direta, ser específica, ser o mais respeitosa com o tempo de vocês e, consequentemente, com o tempo de vocês. Sim, nós somos sim. E aí, gente, o que acontece? Amanhã, a revisão de véspera, ela vai durar ali, eu quero fazer ela no máximo em 2 horas, considerando que vocês já estudaram comigo, nós já revimos muitas coisas nessas 2 semanas, então vai ficar ali em torno de 2 horas, se passar vai ser pouca coisa, porque eu quero que vocês não fiquem gastando tempo ali, revendo e tudo mais, sendo que vocês já estão estudando. Eu vou fazer a revisão às 9h30 da manhã, certo? Porque ela vai ficar salva, assim como todas as lives aqui que a gente fez nessa semana estão salvas. Se vocês puderem estar presente, vai ser ótimo, tá? Mas se não, como ela fica salva, vocês podem assistir depois. E aqui, gente, eu vou fazer um pedido para vocês. A OAB de vocês vai chegar. Eu vou fazer um pedido, não, eu vou falar para vocês o seguinte, isso daqui você vai ter na mão. Fique tranquilo, vai chegar. Você está estudando, você está se dedicando, as coisas vão acontecer, certo? Vão acontecer. O que você precisa saber é que agora, sexta-feira, não é o momento de você ficar na loucura e virar a noite estudando e, meu Deus do céu, não é. O que você já aprendeu, você já consolidou, não é o momento de fazer loucura. É óbvio que a gente sempre vai querer, e sempre vai ter a sensação de eu não estudei tudo que devia, eu não consegui ver tudo que tinha. Nunca vai ser suficiente, nunca. Até hoje, eu como advogada, tem coisa que eu falo, nossa, eu preciso me debruçar aqui, e isso é normal. A prova é um ponto para mostrar ali que a gente consegue fazer a prova no tempo que eles pedem, porque é uma peça, mais 4 questões, a gente tem que ter agilidade. A prova não é um resultado direto à sua capacidade e nem à sua competência, certo? Mas a aprovação, ela virá. Então, hoje não é momento de fazer loucura, não é mesmo. Eu quero que vocês comecem a dar uma desacelerada, porque seu cérebro precisa desacelerar aí, de forma que você consiga fazer uma prova tranquila, certo? Fazer uma prova tranquila. Amanhã não vai se descambar aí a ficar estudando até altas horas, certo? Eu até sonhei hoje que estava fazendo a prova e esqueci de colocar um monte de coisa, esqueci de fazer até a folha de resposta, de trazer a folha de resposta para casa. Porque você está tão intenso, Derek, tá? É tão importante isso para a gente, para você ter noção. Quando eu estava fazendo a prova, no tempo ali de estudo, eu tive uma séria crise de insônia, que perdurou durante muito tempo depois, porque eu ficava assim, ó, meu Deus, a prova. Cada um vai responder de uma forma, né? O corpo de vocês vão responder de uma forma. E aí, o que eu quero amanhã tem a revisão, é claro, vocês podem assistir a minha, vocês podem assistir a de outros professores, você é livre para fazer o que você quiser e o que você bem entender da sua vida. Eu não estou aqui para falar o que você tem ou não que fazer, mas eu oriento que você comece a dar uma desacelerada, porque você precisa estar descansado no domingo, certo? Eu vou aproveitar que o Derek falou aqui da folha de resposta e tal. Lá na prova, gente, você vai receber a prova e o caderno de resposta. A sua prova, que vai ser ali o que vai estar escrito, você pode usar de rascunho. Não é para você escrever a estrutura inteira de rascunho e depois começar a fazer sua prova. Por quê? Porque não dá tempo. Eu estou falando para você, não dá tempo. Você tem que colocar pontos específicos ali no rascunho para você se lembrar, mas você não vai fazer o esqueleto inteiro da prova para depois passar limpo, porque não dá tempo. E eu tô mesmo brava aqui com vocês, porque eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês usem o tempo no que realmente importa.
O rascunho não importa, é só para você se lembrar, isso daqui está falando de direito sucessório, isso aqui é uma tutela, eu não posso esquecer. Mas não é para você ficar desenhando ali tudo, porque o tempo é curto, certo? Ok, gente? Tudo bem, então? Certo? Vocês têm alguma dúvida em relação a tudo que a gente estudou nessa semana, o que vocês estão estudando aí ao longo dos dias, certo? Tem alguma dúvida? Eu posso ajudar vocês aqui de alguma forma? Maravilha. Isso. Exatamente. Excelente estratégia, Derek. Perfeito. Se você está fazendo isso no seu dia a dia, quando você está estudando, fazendo simulados, continue fazendo isso. Se está dando certo, faça o que está dando certo para você. Ok? Ah, perfeito, Renata. Vão fazendo isso, certo? Amanhã, 9h30, eu já vou até alterar aqui no YouTube, que eu tinha colocado live de amanhã da revisão de véspera às 8 horas, mas vai ser às 9h30, certo? Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Por favor, curtam essa live, por gentileza. Se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para vocês. É apenas uma inscrição, mas para mim, para o meu trabalho, de fato, ajuda muito, muito mesmo. Só não quero errar o nome da peça. Dante, é o seguinte, Dantes, o nome da sua peça é o pedido principal. Então, se você precisa fazer uma apelação, não tem erro. Vai ser apelação. Se você precisa fazer uma ação de divórcio, o nome da sua peça vai ser ação de divórcio. Sempre no direito civil, o nome da peça é o que de fato você precisa. Daí, é claro, você precisa saber o que fazer. Porque se você ficar com dúvida, esse não é o momento aqui de te colocar medo. Mas você precisa estar seguro, então, no seu caso, o que você poderia rever é quais são as possibilidades de ação. Qual ação indenizatória? O que acontece? O que precisa acontecer para ter uma inicial de indenizatória? Daí, com aquela situação, você sabe, isso é uma indenizatória. Isso aqui é um vício redibitório. O que é um vício redibitório? O que é uma ação redibitória? Daí você vê para você não ter erro. Hoje, a gente sabe perfeitamente quando cabe um agravo de instrumento. Mas por quê? A gente falou exaustivamente sobre isso. Você não tem dúvida que da sentença cabe apelação. Então, você vai fazer, caso você queira, dar essa rememorada, relembrada nisso. Certo, pessoal? Perfeito, então, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui a live. Que vocês tenham todos uma boa noite. A gente